Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de reflexão, de conhecimento, onde a gente troca ideias sobre educação, sobre ciência, sobre tecnologia. E estamos começando um projeto novo. Toda sexta-feira a gente vai trazer alguém para conversar com a gente sobre temas da educação, temas da sociedade, temas contemporâneos que têm nos provocado reflexões. Nos nossos últimos encontros eu trouxe reflexões filosóficas, sociais, para a gente entender a sociedade. E agora eu vou trazer pessoas para conversar com a gente sobre essas temáticas. E eu tenho um imenso prazer de trazer aqui uma pessoa que chegou recentemente no meu espaço de trabalho, mas parece que a gente tem afinidade de muitas outras vidas e experiências aí com fascínios entre a neurociência e a educação. Eu convido a Marília para estar conosco. Ela vai conversar um pouquinho. Marília é uma neurocientista, ela pesquisa hoje a educação na perspectiva da acessibilidade, com a neurociência, com a inteligência artificial e com audiodescrição. A gente juntou as três coisas e ela está fazendo uma incrível pesquisa de pós-doc no Centro de Educação, na linha de identidades e memórias, no nosso programa lá da UFPE. Marília, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de diálogo. Obrigada. Marília, ela é fisioterapeuta, neurocientista e agora pesquisa educação. Marília, quem é Marília? Então, quem é Marília? Essa pergunta, assim, quem é Marília? Bem psicológica, né? Quem é Marília? Eu sou uma mulher adulta que vem lá do interior da Paraíba, de Patos. Eu me graduei em fisioterapia lá em Patos. Para quem não sabe, Patos fica a 500 quilômetros de Recife. É uma cidade do sertão. E lá, sim, tem uma cidade meio polo educacional, assim, universitário. Então, tem vários cursos. E aí, no que tinha lá na região, o que eu mais me identifiquei inicialmente foi a fisioterapia. E aí, entrei na graduação de fisioterapia e me apaixonei. Me apaixonei, sabe pelo quê? Pelo mundo acadêmico, pelo mundo não só pela ciência, pela fisiologia, pela anatomia, pelo conhecer o corpo humano, como o cérebro humano, como também pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de estudar muito. E a universidade, a faculdade, ela me trouxe isso de poder buscar conhecimento, poder buscar respostas às minhas perguntas. Então, a minha trajetória na fisioterapia foi muito marcada pela vida acadêmica, sabe? Na parte de monitorias, de projetos de pesquisa, projetos de extensão, e sempre me veio, sempre muito, assim, namorando muito com a questão da neuro, mas assim, eu queria algo mais do que a neuromovimento. Eu gostava muito, sempre gostei muito do cérebro, sabe? Sempre foi uma pessoa de pesquisas mais básicas, de entender o funcionamento, não só a patologia, mas o funcionamento, porque eu acho que assim, quando a gente entende processos fisiológicos de como o corpo ele se desenvolve, o corpo ele responde a estruturas e o cérebro como órgão de comando, a gente consegue entender várias outras coisas. Então, eu fui para a área, assim, me apaixonei para a área da neurociência já no final da graduação e corri atrás e busquei muito mestrados nessa área. Eu queria, basicamente, nessa área de neurociência, para ter esse estudo voltado para neurociência e comportamento, que foi uma das minhas grandes paixões, sempre. E pesquisava muito sobre processos de habituação, de comportamento. Sempre estudei em relação a essas temáticas, sempre querendo buscar mais sobre isso. Então, foi muito além do movimento, né? O cérebro como um órgão que comanda. Eu queria entender ele. Então, eu vim para Recife, eu sempre atendi em clínicas, na clínica, né? Tanto como fisioterapeuta, tanto como neuromodulação, estimulando o cérebro. E aí me veio o mestrado na UFPE, na área de neurociência, onde eu pude aprender, não só que minha paixão inicial era estudar. Eu queria, assim,
o mestrado e o doutorado, porque eu tinha um amor em estudar, em buscar, em entender, em aprender. Então, essa foi minha iniciativa em ingressar no mestrado. Mas no mestrado eu tive contato com, na pesquisa, a gente fez pesquisas com pacientes com epilepsia. A gente desenvolveu uma forma, o laboratório em qual eu participo hoje ainda, que é o Neurodinâmica, a gente sempre busca alternativas não farmacológicas para alguns distúrbios, para algumas doenças. Então, uma das nossas linhas de pesquisa é com o paciente com epilepsia. Então, a gente iniciou a linha de pesquisa comigo, onde a gente desenvolveu um som que ele tem um potencial de ser anticonvulsivante para pacientes com epilepsia. Então, eu estava constantemente na minha pesquisa em contato com as pessoas. E isso eu estava vendo o real sentido do que é ser pesquisador, o real sentido da ciência, que é produzir, não só estudar, não só pesquisar, não só buscar respostas, mas sim oferecer, que é o nosso trabalho como cientista, é oferecer, fazer estudos, buscar formas de ajudar a população, a sociedade. Então, no mestrado, eu consegui entender que aquele meu objetivo ali era muito maior do que só apenas entender, ou estudar, ou aprender, mas sim trazer formas que possam ajudar a sociedade, a população, que é isso que a ciência faz hoje, né? Que é isso que é o objetivo da ciência. Então, eu pude entender, eu pude vivenciar várias pesquisas. Então, seguir com essa linha de pesquisa no mestrado, no doutorado, e fazendo muito link com outras pesquisas, com, por exemplo, no Neuroescola, que é um projeto de extensão que a gente tem no laboratório, em que a gente leva para escolas uma forma de não farmacológica de mudar, de alterar, de ajudar os alunos a melhorarem questões relacionadas à ansiedade, a questões emocionais, com um equipamento que trabalha essa estimulação, que é uma estimulação vagal, que é através da respiração, e a gente tem um feedback, que é o biofeedback, então a gente faz isso dentro de escolas, ajudando assim, tanto questões emocionais, como questões de ansiedade para o aluno, como também melhorando questões educacionais, porque um aluno com questões emocionais melhores, uma melhor regulação emocional, uma diminuição dessa ansiedade, ela tem uma maior resposta, tanto em atenção, cognição e outras áreas. Então, a gente teve esse contato com escolas, contato com alunos. Eu sou uma pessoa também que eu dou aula e eu acho que dar aula é algo que faz a gente. Eu acho que a melhor forma de você aprender é dar aula, porque é quando você interage, é quando você planeja uma aula, quando você cria uma aula, é uma forma de você, como você vai fazer que aquelas pessoas consigam aprender esse conteúdo, qual a melhor forma. Então, isso te introjeta mais, isso abre outro sentido, sabe? Então, essa dinâmica de entender como o meu aluno, como os alunos, como o processo de aprendizagem, como levar esse processo de aprendizagem de uma forma otimizada para os alunos. Essa foi uma questão que veio me batendo assim de querer entender mais, sabe? De buscar, de como é que a gente vai influenciar, como a gente pode trazer de uma forma de abrir canais, de facilitar essa educação, essa aprendizagem. Porque a gente sabe que hoje eu sempre digo, o cérebro ele é diverso. A forma que eu aprendo é diferente da forma que a Hernani aprende, que é diferente da forma que o Fulano aprende. Então, assim, a gente tem que criar estruturas, né, multimodais, multifatoriais, para que a gente consiga acessar. Como o cérebro responde a isso? Então, assim, me veio esses questionamentos, essas dúvidas, e é claro que Hernani, esse grande
esse grande curioso, né? Esse grande pesquisador, ele veio aí, ele tem essa afinidade com a neurociência, né? E aí tem trabalhos concisos na área da acessibilidade, e a gente nessa conversa, junto com o Marcelo, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e outros tantos que ajudam, tantos que fazem a pesquisa junto com a gente, eles estão ali trazendo cada vez mais coisas que a gente possa acrescentar. Então, eu estou ali uma formiguinha no meio desses gigantes, tentando absorver, né, e tentar ver como a gente pode trazer esses processos, né? Mulher cientista na neurociência. Que lugar é esse? Como é que Mulheres, veja, mulher neurocientista num espaço que ainda tem muito homem, que ainda os grandes laboratórios ainda são espaços masculinos? Como é que é vir do interior, e ocupar esse lugar na neurociência? veja, é um lugar assim de muita responsabilidade, né? Eu acho que é muita responsabilidade de estar nesse lugar, de mostrar às pessoas, de divulgar, sabe? Eu acho que à medida que você tá ali, que você está divulgando, que você está mostrando, você está influenciando pessoas, né? Você está motivando. E eu sempre tento muito isso, buscar, sempre estar motivando o outro, sempre estar buscando cada vez mais pessoas que o Marcelo fala, que é o Marcelo, vou falando nele em alguns momentos, que ele é meu mentor, assim, de certa forma, ele fala que para pesquisa tem uma chama, sabe? O pesquisador ele tem uma chama. E quando a gente observa que tem uma pessoa ali com aquela chama da pesquisa, aquela curiosidade, porque é uma chama que nunca apaga, é que nem a chama olímpica. Então, por mais que hajam atribulações do governos, quem gosta da pesquisa e está ali, tenta sempre dar um jeito. Sei que cada um tem suas questões daí, mas cada um tenta dar um jeito para se manter assim. Então, assim, sempre foi um lugar de muita responsabilidade, de certa forma, que eu respeito muito essa área da ciência, sabe? Eu respeito muito e tento divulgar sempre mais, sabe? Que eu acho que é algo que precisa. Ciência, ela não é algo só para a gente publicar, a gente não é algo só para ego, assim, de eu estou crescendo porque eu sou isso, não. É como a gente vai trazer do que a gente está fazendo para a nossa sociedade. E isso não só como produtos de pesquisas, mas sim também como formas de influenciar pessoas, pessoas novas, que a gente vê que tem interesse, que tem essa vontade. Então, mostrar que isso que é um espaço que seja que é real, né, que pode acontecer e que é muito legal, assim, de certa forma. Pouco remunerado, assim, para o quanto a gente estuda, mas que é legal. Não, e para falar é bem importante, porque a gente coloca o Brasil produz ciência de qualidade. Né? Nós temos grandes nomes da história do Brasil, de grandes cientistas que colaboraram com muitas questões para a humanidade. Então, mesmo sendo um espaço de labuta e nem sempre do reconhecimento monetário que acreditamos ter pelo investimento, não são 10 anos para um doutoramento, desde a graduação, 10 anos no mínimo, né? Então, tua fala é muito importante, mas também traz uma chama para essa juventude que ainda acredita que é um caminho plausível para crescer, né? E aí, desse crescimento, eu pergunto para ti, e é bem importante, até para quem está nos assistindo, que a gente está numa quebra de paradigma significativo, né? A inteligência artificial está chegando, ou já chegou, está provocando perguntas, e aí as pessoas pensam, mas a inteligência artificial chegou e vai mudar a vida de todo mundo, as pessoas não vão precisar mais pensar. Mas, Marília, qual o poder do cérebro humano nesse contexto? Veja, se a gente pensar o cérebro ele é um órgão, né? É um órgão de comando, um órgão que ele está ali, tem vários circuitos, várias estruturas, ele que processa tudo, ele que o nosso sentir, o nosso
o nosso perceber o mundo, a nossa forma de expressar, tudo vem do cérebro. A nossa forma de aprender, de transformar, vem tudo do cérebro. O nosso movimento vem do cérebro. Então, que órgão potente esse, né? Que a gente que você está trazendo, que é o cérebro, né? O cérebro humano. Então, se a gente pensar, o cérebro ele é um órgão muito plástico. O que é isso? Ele tem uma plasticidade em que a gente, no aprendizado, na forma que a gente aprende, a gente faz o quê? A gente cria caminhos. Esses caminhos são caminhos neurais, os circuitos. E quanto mais a gente aprende, a gente reforça esses caminhos neurais. E esses caminhos eles podem ser reorganizados, readaptados, conforme o uso, conforme as quebras de paradigmas e tudo mais. Então, eles podem ser modificados. Então, o cérebro está sofrendo modificações o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ele acompanha muito. E aí a gente tem que entender os impactos que isso acontece na nossa sociedade ao decorrer de todos os anos, como era o cérebro de uma pessoa que tinha lá na década de 70, 80, com os estímulos que tinha, com os de hoje, com os que vai ter, sabe? Eu acho que quem nunca parou para perceber como é que está sendo essa nova geração que está vindo aí, né, com essas o que é que acontece? A mudança, ela gera inquietação. Tem um vídeo, meme que passa no Instagram, que é um recorte de uma entrevista com Cissa Guimarães no programa dela, que uma pessoa fala assim, não lembro quem é a pessoa que ela fala assim, é, lá na frente vão criar, meus filhos, eles estão se preparando para empregos que ainda não existem. E aí Cissa fala, quais empregos ainda não existem? Mas se você parar para perceber, isso às vezes nos dá medo, assim, no sentido de, ai meu Deus, a inteligência artificial ela vai quebrar, assim, vai deixar muita gente sem trabalho, será? E aí vem aquela toda mudança gera um medo. Quem disse que houve medo quando no início com o computador? Um emprego que entrou em desuso foi o de datilógrafo, não é verdade? Por quê? Com o advento de outras tecnologias, mas quantos outros empregos não surgiram em sequência? Sistemas de informações, elas não tinha naquela época. Então, assim, às vezes a gente fica com medo do novo, porque, assim, é normal, né? Tudo que é novo, às vezes, dá uma certa insegurança. Mas a gente tem que entender de que a gente tem que utilizar esse novo de uma melhor forma. E é aí que vem a questão da IA. Como a gente está usando essa IA? Né? Qual é a forma que a gente está utilizando essa IA? Né? Então, eu acho que tudo, quando bem utilizado, ele vai nos gerar benefícios. Tudo que é bem utilizado, ele vai nos gerar benefícios. Mas como a gente utiliza determinadas coisas que poderiam gerar grandes benefícios de formas não legais, do sentido de acaba gerando determinados vícios, como outros, como o IA, por exemplo, pode também gerar grandes benefícios, grandes avanços, muito mais rápidos que outras ferramentas, mas que também tem que ser bem utilizadas. Não é só jogar lá, não, é saber que precisa de uma elaboração, é saber que precisa de um indivíduo, um cérebro real, humano, para que entender aquilo, processar, elaborar e fazer as correções que são devidas. E fazer o link, trazer essa ferramenta como forma de crescer, de evoluir ou de criar novas coisas, em vez de se manter lento. É isso que preocupa. Essa forma de uma utilização não saudável, não correta, aí sim preocupa, como o próprio celular. O celular ele foi feito o quê? Para a gente fazer uma pesquisa rápida, para ter uma comunicação com o outro, para ter mais acessível determinadas informações, mas como é que se usa
determinadas coisas, já determinadas pessoas. Então, assim, sempre a gente tem que entender que sempre vai ter um bônus e um ônus. E aí o corpo ele reage a isso. O nosso cérebro ele é curioso por natureza. Nossa espécie é uma espécie curiosa, tanto é que a gente está colocando sonda em Marte. A gente está. Eu costumo dizer que a inteligência artificial é um espelho da mente. Quanto mais curiosa for essa mente, melhor ela vai saber usar essa inteligência artificial. Toda a nossa base de educação foi baseada, foi pensada na resposta. A gente está diante de um paradigma em que a gente vai ter que aprender a fazer boas perguntas. E quando tu falas da plasticidade cerebral, é que nosso cérebro foi adaptado para fazer boas perguntas, para questionar o mundo. Nessa perspectiva, Marília, que tu nos traz, tu estás fazendo um pós-doutorado agora em educação. Que pergunta surgiu aí nesse contexto para tu sair da neurociência e da saúde, né, da fisioterapia, que é um curso mais centrado na saúde, vai para a saúde lá dentro da neurociência e agora vem para a educação. Que perguntas teu cérebro te fez para tu vir para este lugar na tua área de formação do desconhecido? Então, eu acho que a pergunta central ali vem daquela curiosidade que eu vim falando, né, do início, que é entender como os processos educacionais, como a mente ela observa, ela responde a determinados processos educacionais e como a gente pode tornar mais acessível determinadas ferramentas que a gente tem hoje, como essa que a gente estava comentando, como a gente pode utilizar de forma que seja de boa resposta para o aluno, para a educação. Então, entender isso e aí muito mais sair de uma questão muito mais teórica do porquê, entender como o cérebro reage a isso, trazer uma evidência relacionada a isso, para que a gente possa se embasar e poder divulgar isso, poder trazer para a sociedade como um ganho. E aí veio o questionamento. O professor Hernani, ele trabalha com acessibilidade, né? Um nome aí na área de audiodescrição. Então, uma das coisas que o projeto, que hoje ele é financiado pela FACEP, a gente tem financiamento FACEP, foi a audiodescrição como uma ferramenta. A gente está tentando entender como a audiodescrição ela é processada no cérebro humano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar como imagens estáticas com e sem audiodescrição, e audiodescrição mediadas por humanos, que são aquelas que são criadas do início até o roteiro, até o fim por humanos, como aquelas mediadas por inteligência artificial, são aquelas criadas por inteligência artificial e são também com vozes artificiais, elas têm um impacto no cérebro. E aí, isso a gente estava pesquisando com pessoas que são pessoas que não têm deficiência auditiva e pessoas com deficiência auditiva. E aí, pesquisando isso, eu vi que eu tenho uma experiência com audiodescrição. Quando eu viajei para a Europa, nos museus, não sei se tem aqueles fonezinhos que você pode botar e você vai vendo as obras e você vai tendo... E aí eu tive um contato com a audiodescrição. E aí eu percebi que meu olhar e minha atenção ela estava muito mais voltada a determinadas... É como se fosse um roteiro que eu seguisse. E aí eu sigo um roteiro e eu consigo ter um maior engajamento com aquela imagem. Então, a hipótese do trabalho em si é que a audiodescrição ela não é só não seria uma ferramenta interessante apenas para pessoas com deficiência auditiva, mas também como uma ferramenta que seja multimodal, assim, multissensorial, porque como acontece a plasticidade, como acontece a memória, como acontece o aprendizado. Existe uma lei que é chamada Lei de Herb, que é neurônios que disparam juntos, eles permanecem juntos. Então, quando a gente cria
o aprendizado? Quando a gente tem um aprendizado de uma nova informação, por exemplo, quanto mais vias eu estou ativando para aquela informação, maior a força daquele aprendizado, maior a força daquela informação, daquilo que eu aprendi. Por exemplo, quando você pensa e aí eu vou trazer um exemplo bem mínimo. Quando você pensa numa pizza, você lembra o quê? Se você sentir o cheiro de uma pizza, você exatamente cria todo o formato, como ela é, o formato, visão de como é a pizza, o cheiro, ela está ali envolvida, as características, o gosto, às vezes tem aquele sabor, né, o sabor de orégano. Então, e são vários neurônios em lugares diferentes disparando juntos para formar a representação daquilo que é o quê? Um elemento, que no caso seria a pizza. Isso sim é a aprendizagem. Então, como a audiodescrição, por exemplo, ela trazendo uma outra via sensorial, por exemplo, uma via auditiva, para uma determinada imagem, que a gente sabe que a educação ela utiliza várias imagens como recursos, né, educacionais, tanto imagens, livros, como vídeos em sala de aula, simulações. Então, para trazer isso com uma outra ferramenta, que seria a audiodescrição, nossa hipótese é que pode ajudar não só a indivíduos e trazer essa ferramenta como uma ferramenta acessível para pessoas com deficiência auditiva, como também alunos, outros tipos, diversos tipos de alunos, que a gente hoje sabe que existe a diversidade dentro de uma sala de aula é muito grande. Então, seria mais nessa dinâmica, entender como o cérebro ele vai responder a isso, quais áreas eles vão ativar, enquanto está realizando só com a imagem, com a manual e por inteligência artificial. Entender se há uma diferença algo muito interessante. Três coisas que é bem interessante dentro da pesquisa, que é uma curiosidade, e todo pesquisador tem que ser um curioso por natureza, é a questão do cego congênito, aquele cego que nunca viu nada. Então, que estímulo, será que o estímulo da descrição ao chegar para esse cego congênito, que dispositivo, que local, quais são os neurônios que se conectam para construir uma imagem de alguém que nunca viu biologicamente? Então, é uma das perguntas que a gente está se fazendo. Em breve, a pesquisa ela vai trazer essas respostas e acredito que essa resposta vai trazer saltos qualitativos. Já chegando no finalzinho da nossa conversa, inteligência artificial, neurociência, audiodescrição, neurodivergentes, pessoas com deficiência, a gente vai juntar tudo isso para responder uma pergunta, para pensarmos como a mente e a máquina, a mente biológica, o nosso cérebro maravilhoso e a inteligência artificial podem trabalhar juntos para trazer mais acessibilidade. Pergunto para ti, Marília, quais expectativas tu traz a partir dessa tua curiosidade, dessa ideia de pesquisa, como bem falou, financiada pela FACEP, que respostas tu espera obter e como essas respostas de curiosidade, muito em breve, daqui a algum tempo, a gente está voltando com essa mesma entrevista, mas com os resultados desse estudo. Que expectativas tu tens a partir desse estudo? Veja, eu tenho o interesse e a expectativa de que, com essa pesquisa, a gente possa trazer recursos. Não só essa, eu acho que essa vai ser uma dos pontapés. Ela, por si só, ela vai responder algumas perguntas, não só essa que a gente está trazendo. Eu acho que tem várias perguntas que a gente pode estar respondendo com o que a gente vai analisar, mas eu acho que ela é um pontapé para entender, para buscar uma forma de impactar a educação com essa nova diversidade neurodiversidade que a gente tem, e com esses recursos de inteligência artificial. Então, a gente trazer de uma forma mais assertiva e ajudar
a educação em si, a educação básica, a favorecer melhor o processo de aprendizado. E não só isso. Se a gente conseguir observar a diferença entre uma audiodescrição feita através de uma via manual e uma inteligência artificial, que não há diferença, também seria muito bom também para os novos processos de audiodescrição. Se não há diferença ali no cérebro, em questão emocional, então a gente vai tentar entender, né? E isso facilitaria muitos processos de audiodescrição criados por IA. E é claro que não é criado de toda forma, é criado e existe um audiodescritor que faz a análise daquela audiodescrição, toda a correção. Não é somente 100%, existe um audiodescritor licenciado para fechar aquela, mas que diminuiria o processo, aquele trabalho da audiodescrição manual que é tão custosa. Eu estava pesquisando, não é a minha área, mas eu estava pesquisando que leva até 36 horas, não é? Então, de uma imagem, então, criar aquilo tudo, então acho que vai ajudar muito. Acho em várias. A minha expectativa é realmente trazer várias respostas para a sociedade e tentar acrescentando de algumas formas. Mas vamos ver, né? Eu estou no início, vamos descobrindo. Acho que a gente aprende o caminho caminhando. Exatamente. Marília, a gente está encerrando nossa entrevista, nosso bate-papo. O que é que tu deixa aí de mensagem para quem está nos assistindo e que veio até aqui esse momento? O que é que tu deixa para quem nos acompanhou até esse momento? Para quem acompanhou até esse momento, eu deixo que se você gostou, você continue. Se você gosta da área acadêmica, se você gostou da nossa conversa, que continue buscando, continue correndo atrás, que consegue. Eu fui uma pessoa que demorei um pouco a entrar no mestrado, e algumas pessoas ficam meio desanimadas ao ingressar, mas ao tentar ingressar, né, que vem de outras instituições que não é da universidade, então eu digo que tente, que dá certo, que a pesquisa é uma coisa maravilhosa, que a gente tem dificuldades, como todo o que a gente faz tem dificuldades, mas que vale muito a pena, vale muito a pena. Muito obrigado, Marília. Estivemos aqui com Marília Marinho, neurocientista, pesquisadora, faz pós-doutorado em educação e está investigando aí os impactos da neurociência com inteligência artificial para a inclusão e acessibilidade mediada pela audiodescrição. Mais uma vez, Marília, muito obrigado pelo teu tempo e pela nossa conversa maravilhosa. A todos que nos acompanharam, um forte abraço e próxima semana a gente está aqui de novo.